Olá, estamos começando mais um vídeo do Clica Aqui Não e hoje nós vamos falar de um assunto bem curioso, bem questionável, bem interessante, que é sobre Leviatã, Behemoth e algumas lendas acrescentam Ziz, algumas lendas gregas, judaicas, que são animais pré-históricos, animais grandes. Essa história não é apenas bíblica. Algumas lendas locais, judaicas e gregas acreditam nesses três animais, que é o Behemoth, Leviatã e Ziz. E falam que no final dos tempos, no Armagedon, esses dois animais, Behemoth e Leviatã, vão se encontrar com Ziz e vão ter uma batalha. No fim, os humanos vão comer a carne deles. Isso. Quem sobreviver, sobreviveu. Quem morrer, os seres humanos vão comer a carne desses animais. Coisa bem curiosa, né? Interessante que até no Pokémon aparecem os três animais, né? Beleza, mas vamos falar disso aí agora mesmo, depois da vinheta. Bom, então nós vamos falar sobre Behemoth e Leviatã, porque Ziz não aparece na Bíblia, é mais uma lenda local. Behemoth e Leviatã, alguns estudiosos, alguns apologetas acreditam que são demônios. Só que nós não acreditamos que são demônios justamente pelo contexto da passagem, que se encontra em Jó, capítulo 40 e capítulo 41. Você lê Jó, capítulo 40 e 41 inteiro, você já vai ver o contexto de Behemoth e Leviatã. É tão utilizado, é tão normal e comum ser utilizado como falando que é um demônio. Se vocês assistirem um dia o seriado Sobrenatural, vocês vão ver que é utilizado o Leviatã como um demônio. Leviathan! E também é usado o Leviatã em uma das 5 pontas do pentagrama. O Behemoth, ele é uma banda de black metal, certo? Black metal é um som que adora o diabo, né? Black metal, o capeta mesmo. Algumas pessoas acreditam que o Behemoth é um demônio encarnado num elefante que simboliza a força da terra. Então tem a força do ar, a força do fogo, a força não sei do que. Então o Behemoth, ele é a força da terra. Eles acreditam então que essas figuras de Behemoth e Leviatã são figuras satânicas. Mas agora nós vamos vir para as escrituras e vamos ver o que Jó, capítulo 40, 41, está falando. Bom, no contexto do livro de Jó, ele era um homem justo e íntegro na terra de Uz, e então o Satanás conversa com o Senhor e pede para tentá-lo, tirando os seus bens e sua família. Mesmo assim, ele não desiste da sua integridade. Depois disso, Satanás pede para o Senhor de novo, para agora tocar na sua saúde. Ele acusa Jó de estar deixando as outras coisas para se proteger. Então ele pede a Deus para mexer na saúde dele. E depois disso, Jó é acometido por várias doenças. E aí chegam os amigos dele e ele começa a conversar com os amigos. E nessas conversas, ele começa a mostrar de forma indignada que o que estava acontecendo seria culpa de Deus, que Deus estava sendo injusto, colocando tudo isso, apontando para ele. E no fim, Deus aparece e cobre ele por uma tempestade e começa a conversar com ele. E aí nessa passagem ele começa a fazer perguntas para ele: quem que está escurecendo o meu conselho para se justificar? E ele pede para ele começar a responder as perguntas dele e começa a falar: onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu coloquei limites para o mar? Fale se você existe há tanto tempo. Começa a mostrar o poder dele. E mais pra frente ele começa a comparar com coisas maiores, tipo, se você tem tanto poder, peça para as estrelas das constelações aparecerem, chame o cordão de Órion, as Pleiades, a Ursa Menor, e ele começa a mostrar o poder do Senhor sobre os animais e a terra. De uma certa forma, falar que Jó ele era muito pequeno em relação a tudo aquilo que Deus criou. Ele está no comando de tudo. Onde então ele começa a usar a figura de animais e plantas até chegar nesses seres grandes. Ele fala até no começo que ele estava usando palavras sem conhecimento. E aí ele chega numa parte, na primeira parte ele começa a falar de animais e ele fala do touro bravo. Eu gosto muito disso porque ele começa primeiro a falar que você não tem poder nem sobre um touro. E ele fala
você conseguiria pegar um touro desse e colocar ele para trabalhar para você? Você conseguiria fazer ele fazer o seu serviço pesado? Não. E aí ele pula para outra criatura que está escrito Behemoth. Essa palavra Behemoth, ela veio do hebraico e em algumas traduções foi traduzido como hipopótamo. Isso. Lembrando que foi o João Ferreira de Almeida, né? É o João Ferreira de Almeida que traduziu na revista Atualizada. E da Corrigida também. No século? Século XVII. O problema é que até o século XVII a gente não, os fósseis que já haviam sido descobertos, não se pensavam que eram seres vivos, animais pré-históricos, mas pensavam-se que eram gigantes. Então eles ainda não tinham essa mentalidade da época que existiam esses animais gigantes. Na realidade, achavam então fósseis no mundo inteiro, eles não sabiam bem o que era. Acreditavam que seria até os gigantes, os gigantes da Bíblia. Estavam pensando em achar esses fósseis. Então, como é que João Ferreira de Almeida ia escrever uma palavra que ele não conhecia? Como é que ia escrever, por exemplo, animais gigantes daquele tamanho, sendo que nem os fósseis existiam encontrado ainda? Então, aí, pelo contexto, ele viu que seria um animal e tentou procurar um animal da época que mais se assemelhava ali. E ele tentou colocar o hipopótamo. O problema que a gente vê é na descrição, que a descrição não bate com o hipopótamo e nem com o elefante, que é pensado por alguns que seja. E outra curiosidade também, se João Ferreira de Almeida, os tradutores que ajudaram ele a traduzir, entendesse que não fosse um animal, outra coisa poderia estar escrita ali, não um hipopótamo, não um elefante. Se ele entendesse que fosse um demônio, ele escreveria outra coisa, não um elefante. Isso é verdade. Bom, então vou começar a ler alguns versículos, a gente vai explicando ele, não muito detalhado para não perder muito tempo. Então no capítulo 40 de Jó, versículo 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Bom, essa parte aí já é possível ver que seria um animal herbívoro. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do teu ventre. Também é possível notar aí a estrutura do animal, que ele tinha força, né? e a força dos seus músculos. Endurece a sua cauda como cedo, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Então isso aí é outra parte que é o que mostra por que não seria um hipopótamo. O cedro, que é uma das árvores maiores que a gente tem, ele chega de 3 a 5 metros. E mostra o poder desse animal, a cauda dele chegava a 3 a 5 metros. Então a cauda do hipopótamo chega só a 10 centímetros, então não poderia ser um hipopótamo. É um cotoco assim. Aí como é que vai falar que é um cedro, sendo que o cedro é grande demais? Então por essa descrição parece ser um brachiosauro, um diplodor, que teria essas dimensões de... Qual animal na Terra que tem um rabo grande? Desse tamanho. E na realidade o cedro é usado também em decorrer de outras passagens da Bíblia para mostrar, por exemplo, uma lança de cedro. É uma lança grande. Não é uma lança pequenininha, para mostrar que ela é grande, é forte, né? No versículo 18. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Bom, a gente está falando um pouco da ossada desse animal e a palavra ali usada para tubos de bronze lembra o curso de um rio, de uma margem a outra, mostrando o tamanho desses ossos e a resistência que eles tinham. A resistência, né? Então nessa época aqui nós estamos... em qual local da Bíblia que a gente está aqui no livro de Jó? O livro de Jó, ele pela idade de Jó e pelo modo como eles viam por cabeça de gado, por cabeça de gado a parte econômica, ele é localizado na época de Abraão, depois do dilúvio. Lembrando que Abraão também tinha pastos, gados e tudo mais, né? Então, mais ou menos naquela época. Versículo 19. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Bom, aí mostra um pouco que ele era uma das criações do Senhor e ele não tinha medo de ficar entre outros animais. Nessa passagem aí, por exemplo, na NVI, é traduzido como animais selvagens. E ele simplesmente ficava entre eles, ele não tinha medo desses animais. Os animais brincavam perto dele.
Então, ele, por ser um animal grande e forte, não tinha medo de nenhum outro animal. E além disso, ele ficava entre os lodos e as árvores, escondiam o seu corpo. Sendo o Brachiosauro diplodô, o seu corpo ele seria escondido pelas árvores, só ficaria o pescoço. O próprio hipopótamo não tem um costume de ficar perambulando perante os animais. Ele fica mais na dele, quietinho na rua. Por isso que talvez traduziram como hipopótamo. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Bom, o Jordão naquela época, ele tinha uma dimensão bem maior do que a que a gente tem atualmente. E as enchentes dele, bom, ele é um rio bem fundo. Então esse animal, ele ficava, não quer dizer que ele é um animal aquático, mas ele podia passar dentro do rio, e mesmo que o rio enchesse até a sua boca, ele não teria medo dessa enchente, ele ficaria tranquilo. Esse animal, em alguns fósseis, mostra que ele tinha bolsas de ar. O fato de ele ter essas bolsas de ar diminuía a densidade dele e ele boiava. Então era mais facilmente. Né? Então era mais tranquilo para ele passar no rio. Ele não tinha medo da água chegar no pescoço dele. De nenhuma forma, aqui está parecendo um demônio. Não né? Parece. E não faz sentido de acordo com o contexto. De contempla as coisas que eu criei. Como é que então um homem vai contemplar um demônio? Um dos demônios. Mostra até que ele comia a erva. O demônio. O diabo ele come erva? Não. Fala que ele estava entre as criaturas que brincavam ao redor dele. Então o diabo não tem interesse nenhum em ficar brincando com o animal não, né? Agora no capítulo 41. Podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Bom, aí é o outro ser vivo que aparece. Agora já é outro animal, vai tratar ele como um crocodilo. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Bom, aí mostra começa a descrever o outro animal, foi traduzido como crocodilo, que no hebraico é Leviatã. Essa parte das traduções também a gente podia lembrar que deveria ser deixado a palavra Leviatã e Behemoth para quê? Para que, lendo essa palavra, você não entendesse, procurasse a descrição para entender o que seria isso. Aí é descrito como uma criatura terrível, e quem conseguiria pescá-lo ou passar um arpão dele? E começa a mostrar isso. Ele ia te pedir misericórdia, ou ia pedir para que você fizesse ele como escravo. Começa a mostrar uma certa ironia. E mais adiante agora, ele pergunta, ele vai fazer um acordo com você vai dividir ele entre os mercadores. Então, começa essa ironia, ela vai prosseguindo de tal forma, vai mostrando, você teria essa coragem de lutar contra ele? No versículo 6. Acaso os seus sócios negociam com ele, ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Então começa a mostrar o tamanho desse animal, só em vê-lo você já se sentir assustado. Então quem vai ter coragem de despertar ele? Quem vai ter coragem de lutar contra ele? Só de você lutar, você vai, pelo trabalho, você nunca mais vai querer chegar perto dele. Você pega um arpão e sai correndo atrás de um bicho grande daquele tamanho. Então ele fala que os arpões e as lanças não fazem nem cosca. A couraça dele é muito forte. Na resistência desse animal. No versículo 13. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o teu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Uma às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. E fala da couraça desse animal, uma coisa muito resistente,
e que entre uma e outra, uma parte da coraça e outra, não passava nem ar. E também fala de alguém que tentaria colocar da outra tradução fala rédea, para tentar controlar esse animal. Só de você chegar perto da boca dele e ver as fileiras de dentes, já seria assustador, mostrando o tamanho desse animal e a resistência dele, além de ser assustador por causa dos dentes. Eu tô pensando aqui, como que a pessoa, ela lê essa passagem, ela consegue ver que é um demônio? Dá até curiosidade de saber em outros vídeos por que eles acham que é um demônio. Eu tô curioso, sabe? Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Então isso aí é uma parte interessante que fala que esse animal cuspia fogo. Muita gente acha que, por causa de falar isso, essa passagem seria uma metáfora. Bom, foi achado um fóssil de um animal que teria duas cavidades no seu crânio. Uma para o cérebro e a outra estava ligada à boca e o nariz, e foi achado magnésio metálico, que em contato com a água é inflamável. Se esse animal conseguisse sintetizar esse magnésio metálico no seu corpo e respirasse, lembrando que no ar a gente tem vapor de água, sempre que ele respirasse ele ia cuspir fogo. Então não é uma coisa impossível de acontecer. Lembrando até que em muitas culturas a gente tem esse dragão. No Egito, a gente tem no Mesopotâmia, que em muitos outros a gente sempre vê essa figura do dragão. Então, será que a mitologia seria tão grande? Ou será que esse animal teria existido mesmo? Então, muitos arqueólogos se depararam com cavernas com desenhos de dragões. Animais grandes, os hominhos bem pequenininhos, com uma lança, o bichão grandão soltando alguma coisa pela boca, parece fogo. Só que, como é que a civilização na América do Sul desenha isso numa caverna e outra lá na Ásia também desenha o mesmo desenho? Como é que eles se comunicaram para combinar? Falou, desenha um bicho lá soltando fogo pela boca, eu desenho aqui. Então será que é coincidência? Será que essa mitologia é tão grande? Como é que dois povos diferentes, sem celular, sem internet, combinam de desenhar algo assim? Então a gente crê, já que a evidência está lá, tem um desenho lá, o desenho é bem antigo, a gente crê então que realmente existiu sim um animal que solta alguma coisa pela boca. O fogo, aqui fala que é fogo, das suas narinas, né? Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. É o que está escrito aqui. Mostrando essa parte de cuspir fogo. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, quando irrompe, ficam como de fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem da lança, de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. Então mostra que mesmo armas pontiagudas, de ferro ou madeira, nada fazia nele. As pedras da calva eram simplesmente como um cisco no olho. Era a maior tecnologia de armamento que o homem tinha na época, ainda assim não conseguia segurar um animal desse. Então por isso que os homens, os reis temiam esse animal. Porque se ele fosse atacar, nenhuma arma conseguia parar ele. E é bem provável que por isso Deus extinguiu ele. Então no versículo 34, na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então mostra aí que Deus criou ele para muito grande, e ele sendo grande, ele não tem medo nem de outros animais, nem de outros seres. Rei sobre os animais orgulhosos. O diabo, ele é rei de animais? Não tem como se comparar isso agora, o animal sendo um demônio. Isso foi uma falta de conhecimento de muitos séculos atrás,
foram trazendo essa falta de conhecimento até hoje, e até hoje é usada, como a gente falou no começo, é usada em filmes, seriados, é usado no próprio pentagrama, no satanismo, banda de black metal, vendo, se eles vissem isso como um animal, não usaria nessas coisas. Eles acreditam que são demônios. Muitos apologetas, estudantes acreditam que são demônios, mas não é, né? Pelo contexto aí, você pode notar aí pela própria descrição. Bom, outra passagem também que, entre outras, né, tantas, eu vou deixar aqui embaixo aqui algumas passagens andando, onde parece o Leviatã, ou acreditam ser o Leviatã, ou o Behemoth, vai estar aqui. Em Salmo 104, versículo 25 e 26, vai estar assim: Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Bom, essa palavra aí, monstro marinho, é a mesma palavra que ele texto, é a palavra Leviatã. E aí parece que ele está fazendo uma comparação com o tamanho do navio. Parece que tem um trânsito então ali, que está transitando o navio, e junto com ele o Leviatã ali. Então, essa palavra monstro aqui é o próprio Leviatã. E outras passagens também. Alguns estudiosos juntando isso, não dá para ter certeza, mas acreditam, eles lá acreditam, que Jó ficou na barriga de um peixe. Poderia também ser o Leviatã. Aí fico com vocês. O fato é, existiu o dinossauro, existiu o Leviatã e Behemoth, não parece ser um demônio, não parece ser, sendo no contexto de Jó, claramente ali é um animal, mas por soltar fogo na narina e ser um animal diferente, então o que eles fazem? Deve ser um demônio. Então, ao animal comparado com o Behemoth, que é um dinossauro, acredita-se que a cauda dele era tão forte, um reflexo tão rápido, que se chegasse um animal perto dele, acertava uma cauda nesse animal, poderia até destroçar esse animal. Então, conversando com o Matheus antes, eu lembrei de quando eu tive um casal de iguana. Quem tem iguana, quem conhece, sabe que iguana dá a rabada, e é reflexo. Quando a gente parecia com a mão perto do rabo, é muito rápido a rabada dela. A gente fala rabada, né? Ela acerta o rabo muito rápido e é simplesmente um reflexo. Às vezes o animal nem pensa em fazer, simplesmente sai. E é um animal herbívoro. Só que outros animais carnívoros tinham medo dele. Mas olha o tamanho desse animal, o tamanho desse rabo. Imagina um rabo desse acertar um leão, ele voa longe. Aqui na passagem fala que Deus desproveu ele de espada. Então, no caso, a rabada seria um método de defesa. Isso, é um método de defesa. Então ele é grande, a pele é grossa e tem o rabo como uma defesa. Interessante, né? Pareceu pra você um demônio? Pareceu pra você um demônio? Pela descrição. Pela descrição também não acredito. Agora, se você tem outro argumento bem interessante, põe nos comentários aí. Muitas pessoas acreditam que os dinossauros não foram contemporâneos das pessoas, dos seres humanos. Bem interessante mesmo. Só que dizer isso seria contradizer a própria narração de Gênesis 1 e 2, que fala que no sexto dia foram criados, no quinto do sexto dia foram criados esses animais. E junto com eles os seres humanos. Isso. E o dilúvio veio depois. Então Deus não cria um animal, tira um animal que não interessa para Deus e põe um homem. E no caso, ele manda que todos os animais terrestres entram na arca, de 2 em 2. Então alguns estudiosos simplesmente acreditam por raciocínio lógico deles, falam que Jó não viu o Behemoth e o Leviatã pessoalmente. Ou era alguma ossada encontrada naquelas épocas, que encontraram, né? Encontraram, tanto é que no século XIX já sabiam que tinha essas ossadas, não sabiam o que, acreditavam que eram gigantes. Então acredito que essas ossadas era de Behemoth e Leviatã, e Deus disse: contempla agora o Leviatã e o Behemoth. Então tá, primeiramente porque não é diabo, porque manda contemplar. Deus vai mandar você contemplar o diabo, ele não vai falar isso. Segundo, como é que se contempla uma ossada? Isso também não faz muito sentido. Contempla uma ossada agora aí, contempla. Aí você vai contemplar uma ossada e vai ter noção de tudo aquilo que é um animal. Pela descrição lá, ele fala dos pescadores tentar vender ele, de você tentar capturar ele, ter lutado com ele, saber essa experiência.
de saber que ele é terrível, de lutar com ele e não conseguir vencer. Então o homem ele conviveu. Ele conviveu com esse animal, ele sabia que ele era um animal terrível. Só de você olhar para ele você ficaria assustado. E não vai ser estranho você encontrar na internet alguém explicando que Jó teve uma visão sobre esse animal. Mas ainda assim não faria sentido por causa de todo esse contexto. Ele teria que estar vivendo com esse animal. Os homens tentando pegar esse animal. Para ele descrever isso. Bom, se você tiver algum comentário a acrescentar para esse vídeo, então não esquece de comentar aqui embaixo. Quero ver discussões aqui. Se você tem outro ponto de vista, se você acredita que é o demônio, então coloque aí o porquê dos versículos e tudo mais. O fato é, existiu animais grandes, existiu o Behemoth, existiu o Leviatã. Se existiu dinossauro, a Bíblia iria mencionar, eu acredito, pelo menos. Se você acredita que seria um demônio, então coloca aí o porquê que você acha. Não esqueça de avaliar o vídeo, de curtir e se inscreva no nosso canal e até mais!